Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Agora, notícia verdade e muita prestação de serviço. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura sustentável ou orgânica utiliza restos de plantas e animais como fertilizantes. Isso acarreta no melhoramento da estrutura do solo, aumentando o nível de nutrientes e controlando a erosão. Sem aditivos químicos, o alimento orgânico ganha mercado a cada ano, tornando-se uma categoria promissora para o agronegócio. Adote a agricultura orgânica e garanta a melhora na estrutura do seu solo, o controle de erosão das suas terras e um aumento na procura pelos seus produtos. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante, ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Uma pesquisa inédita feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostrou que o estado do Paraná tem o maior potencial agrícola do país. De acordo com esse estudo, mais de 12% do território do estado, que equivale a 24 mil quilômetros quadrados, é considerado muito bom. No Brasil, esse índice fica em 2%. A pesquisa do IBGE também apontou que as regiões Norte Pioneiro e Oeste do Paraná possuem o maior volume de áreas classificadas como muito boas para o desenvolvimento agrícola. O estado tem ainda 18% de suas terras classificadas como boas, 34% como moderadas e 9,5% com restrições. 23% das áreas restritas são avaliadas desta maneira, porque possuem declives e outros fatores que não beneficiam o plantio. Akin Ziyech é daqueles jogadores que marcam gol dentro e também fora de campo. O craque do Marrocos doa todo o salário que ganha na seleção para funcionários do time e famílias marroquinas em vulnerabilidade econômica. Quem divulgou a informação foi Kaed Bildoun, professor da Wayne State University, lá dos Estados Unidos. Ele revelou que o camisa 7 não fatura com a seleção marroquina, isso desde 2015, quando foi convocado pela primeira vez. O professor
é escritor, contou tudo nas redes sociais e muitos seguidores elogiaram a atitude de Ziyech, craque solidário, que, logicamente, destaca um exemplo positivo para alguns atletas brasileiros e também atletas de todo o mundo. Craque na concepção da palavra, craque fora e dentro de campo. Parabéns a este profissional competente. Vale a pena registrar essa notícia, pois ela é muito relevante. Ziyech doa todo o dinheiro para funcionários, para projetos, para pessoas que precisam de sua ação. E isso não é a primeira vez que Ziyech vira notícia pelas boas ações que faz. Para você fazer ideia, em 2019, ele ajudou o ex-jogador de futebol, Leon de Cogel, que parou de jogar após um grave acidente de carro. Ziyech pagou todas as contas de Leon, assistência médica, advogado, até que o ex-jogador conseguisse receber na justiça a aposentadoria do time. No mesmo ano, Ziyech fez uma doação de quase 185 mil euros a uma associação marroquina que ajuda pessoas com câncer. Ele perdeu o pai com a doença aos 10 anos e, depois que ficou famoso no futebol, passou a ajudar pessoas que precisam. Parabéns! Novos integrantes do Ministério de Minas e Energia afirmam que o aumento das contas de luz é inevitável, mas não deve acontecer a curto prazo. Uma das ideias seria renegociar com as termoelétricas os pagamentos previstos pelo uso da energia dessas usinas, quando o período de seca reduziu a capacidade de geração das hidrelétricas. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua, do último trimestre de 2021, mostram que grande parte dos roubos e furtos ocorridos no país não chega ao conhecimento das autoridades policiais. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em apenas 44,8% dos casos de furto na rua ocorridos no período de um ano antes da pesquisa, as vítimas relataram ter deixado de noticiar a polícia. Menos entre essas pessoas, nem todas registraram a ocorrência daqueles que procuraram ajuda das autoridades policiais. 11,2% decidiram não fazer o registro formal na delegacia. Nos casos de roubo, 57,9% das vítimas assaltadas na rua não procuraram ajuda da polícia. Assim como 57,1% daquelas que foram roubadas dentro de casa e 52,4% daquelas que foram forçadas a entregar seus pertences aos assaltantes. Os 11 terminais que operam integrados ao corredor leste de exportação do Porto de Paranaguá já movimentaram 17.044.590 toneladas de grãos e farelos em 2022. O volume acumulado de janeiro até agora, neste período, é 11,73% maior que o registrado no ano passado, que somou 15.254.687 toneladas. O número de navios recebidos para transportar soja, farelo de soja, trigo, milho e farelo de milho também cresceu. Foram 292 embarcações, 26 a mais do que no mesmo período de 2021.
Mesmo com as chuvas que castigaram o sul do Brasil, principalmente nos últimos dias, conseguimos atender o mercado e manter as exportações. O Porto de Paranaguá não ficou paralisado e não registra nenhum tipo de fila de navio ou de caminhão, destacou o diretor-presidente do Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A confiança, a garantia e principalmente a tradição em mecânica, em elétrica, em injeção eletrônica, em alinhamentos e também balanceamentos fazem da Cell Auto Center uma referência na cidade de Matinhos. Mecânica leve e pesada, contando com os mais capacitados profissionais. A Cell Auto Center mantém socorro 24 horas de segunda a domingo. Avenida José Arthur Zanlucci, 2180. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Hoje eu venho aqui diretamente de Brasília, da sede do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, informar a vocês que mais uma resolução foi aprovada por este Conselho, que é a resolução dos técnicos imóveis. E por que eu estou levando esta informação aos senhores? Porque Lagoa Vermelha, Bento Gonçalves, enfim, o Nordeste Gaúcho é um grande polo moveleiro do sul do Brasil. E esta resolução regra tudo aquilo que os nossos profissionais técnicos em imóveis podem desempenhar em projetos de imóveis de forma seriada, bem como ser o responsável pela supervisão da linha de produção destes imóveis. Isso é muito importante, porque fica claro aquilo que o profissional técnico industrial pode realizar com o seu conhecimento em benefício de um trabalho de qualidade que será entregue à sociedade brasileira. Então, deste modo, eu venho reforçar a vocês que, mais uma vez, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais está trabalhando
pela valorização da categoria técnica industriais, bem como a entrega de um produto de qualidade à sociedade brasileira. Um grande abraço a todos e até o próximo comentário. Solicitado há mais de 40 anos, um caminho alternativo para desafogar o tráfego intenso na fronteira entre o Brasil, pela cidade de Foz do Iguaçu, e o Paraguai, por Cidade do Leste, saiu do papel. A ponte de integração ficou pronta após 3 anos de trabalhos. A ponte começou a ser erguida em 2019 com um vultuoso investimento de 702 milhões. São 366 milhões para a ponte e outros 336 para todas as obras de infraestrutura necessários para o entorno. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior lançou na praia de Caiobá, em Matinhos, o Verão Maior Paraná, que reforça a estrutura e a segurança pública no litoral e do interior para a temporada. O governo do estado investe 80 milhões na operação, que conta ainda com estruturas de lazer, limpeza das praias, melhoria no atendimento de saúde e uma intensa programação cultural, com shows, teatro, circo e cinema ao ar livre. A expectativa é que até 2 milhões de pessoas desçam no litoral durante a temporada. As ações atendem também a costa noroeste, com recreação em Porto Rico e Porto São José, São Pedro do Paraná, e levam guarda-vidas para as prainhas da região oeste. Cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram um novo teste para a Covid-19 que utiliza um biosensor e consegue detectar o vírus na saliva. O teste poderá ser realizado por meio de um tubo comprado em farmácias. Basta a pessoa abrir a tampa e utilizar a saliva no próprio recipiente. Passados 5 minutos, é possível descobrir o resultado por meio de uma mudança na coloração do tubo. A variação de cor acontece porque as nanopartículas, recobertas com anticorpos, se aglomeram em torno do vírus. A Fomento Paraná e a Compagás assinaram um protocolo de intenções para iniciar estudos conjuntos para apoiar o desenvolvimento do mercado de gás natural no estado do Paraná. Assinaram o documento o diretor-presidente da Fomento Paraná, Heraldo Neves, e o diretor-presidente da Compagás, Rafael Lamastra Júnior. De acordo com Neves, a partir dos estudos para abertura de mercado para projetos que envolvam o uso de gás natural ou de biometano, a instituição poderá buscar recursos e adequar linhas de crédito. O Paraná conta com uma das maiores áreas remanescentes da Mata Atlântica do país e pode ser beneficiada com projetos e financiamentos para a restauração e conservação do bioma. A Conferência da Organização das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, realizada nesta última semana em Montreal, no Canadá, a ONU reconheceu o Pacto Tradicional da Mata Atlântica como um dos 10 esforços pioneiros para reavivar o mundo natural em todo o planeta. O Paraná ultrapassou Santa Catarina pela primeira vez na história no índice de Gini do PIB municipal e alcançou o melhor resultado da região sul. Ele mede o grau de distribuição das riquezas produzidas em um território. O indicador de 2020 do Paraná ficou em 0,755 contra 0,759 do estado vizinho e 0,773 do Rio Grande do Sul. Essa variável mede o grau de concentração econômica de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, melhor é a distribuição. Os números foram pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Depois do intervalo, voltamos. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, gencliches, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506,
3222-1015. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O ano de 2022 foi muito importante porque saímos da pandemia, os torneios presenciais voltaram e agora a expectativa é para que 2023 seja melhor ainda. O xadrez é importante para os adolescentes porque ajuda no raciocínio cognitivo, ajuda na concentração e diversas áreas da vida, até dá para fazer muita correlação com o xadrez. Em questões, por exemplo, o jogo, ele tem o seu relógio, que tem o tempo, e você precisa, em determinado tempo, executar um movimento. E esse movimento pode fazer algum tipo de analogia com a vida, porque a vida você também tem um tempo, e você precisa tomar suas decisões, escolher os seus caminhos de acordo com um tempo limitado. Não tem todo o tempo do mundo para viver a vida. Precisa sempre estar ali focado entre administrar o tempo e fazer os movimentos. Bom, o xadrez, como todas as outras atividades, durante a pandemia sofreu, mas ele tem um diferencial, porque o xadrez, desde os primórdios da internet, já se praticava online e desenvolveu bastante nesse período. Após a pandemia, o ressurgimento dessa modalidade esportiva, um crescimento bem maior, tanto na parte da internet como na parte competitiva, né? Os torneios que vão surgindo e a parte educacional também, os novos cursos que estão surgindo para os professores, a mobilização das escolas para ensinar o xadrez. A gente observa que está surgindo uma nova safra de jogadores, né, novos interessados, aficionados pelo xadrez, e a prática está sendo mais constante, né? O xadrez, ele forma o hábito de você desenvolver a capacidade cognitiva, de você calcular situações, análise de posições. Essa parte de análise, a parte analítica do jogo de xadrez, contribui no desenvolvimento de todas as outras áreas, porque você aprende a pesquisar, você aprende a calcular, você desenvolve a capacidade de memória, as capacidades da mente em geral. O Paraná ganhou uma nova unidade frigorífica da Frimeza, na cidade de Assis Chateaubriand, na região oeste do Paraná. Para saber, esta é a maior indústria de suínos da América Latina. O governo do estado, por meio do Instituto Água e Terra, o IAT, entregou a licença de operação das unidades aos investidores, o que vai permitir o início das operações deste frigorífico. Só nesse projeto, o maior da história da cooperativa,
foram investidos 1,3 bilhão de reais. E com a nova unidade, serão gerados 8.500 empregos diretos e indiretos e cerca de 600 milhões em impostos, 600 milhões de reais. O faturamento estimado é de 5,7 bilhões de reais. A operação na nova unidade está programada para iniciar já em março de 2023. A industrialização de carnes vai triplicar a produção de suínos da cooperativa, já que a nova estrutura vai diminuir as distâncias e os custos ao transporte dos animais. O Paraná possui 3.916 produtores de orgânicos certificados, o maior número do Brasil, correspondendo a 16% dos agricultores do país neste segmento, de acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É uma rede que reúne milhares de pessoas que acordam cedo e trabalham de sol a sol para garantir, por exemplo, frutas e verduras frescas nos supermercados e feiras, além de incentivar uma mudança comportamental na sociedade, uma exigência deste século. Isso sempre com o apoio do governo do Estado. Esse número é grande e pode crescer ainda muito mais para proporcionar ao Paraná mais pujança, com mais qualidade de vida. Que notícia sensacional! Uma terapia inovadora em Londres fez a leucemia entrar em remissão em uma jovem de 13 anos. A doença no sangue era agressiva e considerada incurável pelos médicos, mas a garota britânica recebeu células T de doador saudável, modificada geneticamente, e um novo horizonte se abriu. A notícia do tratamento pioneiro e vencedor foi dada em Londres durante a reunião anual da Sociedade Americana de Hematologia. O hospital informou que a Lisa foi a primeira paciente no mundo a receber essa terapia celular e disse que ela está em casa, se recuperando de todo o tratamento. Boa notícia. Pelo segundo ano consecutivo, o chefe da Coordenadoria de Saneamento Básico da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná foi destaque no ranking dos pesquisadores mais citados no mundo, o AD Science and Index 2023. Além de servidor da agência Christian Luiz da Silva e professor efetivo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, esse ranking qualifica os cientistas com produções relevantes em 12 áreas. Um sistema de classificação e análise baseado no desempenho científico e no valor agregado da produtividade científica de cientistas individuais faz esta premiação. Um cão é o novo herói na cidade de Sonora, no México. O nome do cão é El Palomo. Ele encontrou seu dono, um idoso de 84 anos, que estava desaparecido há alguns dias. E não bastasse o salvamento, o cão também mostrou que é companheiro fiel. Mesmo ele acompanhou o idoso até o hospital e ficou por lá até que o tutor recebesse alta. O amor incondicional de seu animal de estimação permitiu que Dom Goyo se reunisse novamente com sua família, porque foi Palomo quem conduziu as autoridades até aonde Dom Gregório estava, disse a promotoria de Sonora nas redes sociais. A história do cachorro foi publicada pela Procuradoria-Geral do Estado de Sonora.
Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Até lá. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.